Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente vem aqui, primeira vez que eu estou aqui no estado de Santa Catarina. E é muito bom poder estar aqui para falar sobre esse tema que eu passo a vida toda, desde faz uns 4 anos falando, que é o tema da ideologia de gênero. Eu queria começar dizendo que hoje eu vou fazer algo um pouco diferente do que eu costumo fazer habitualmente, dadas algumas situações que nós estamos vivendo nos últimos dias. Situações muito preocupantes e que colocam nosso país realmente numa posição muito perigosa em relação ao avanço da cultura da morte. Nesse sentido, então, eu vou fazer uma exposição em 2 partes. A primeira, eu vou falar basicamente sobre a ideologia de gênero, e a segunda, eu vou comentar algumas coisas que estão acontecendo agora, porque nós precisamos tomar iniciativa, nós precisamos fazer alguma coisa. Em primeiro lugar, então, vamos falar um pouco sobre a ideologia de gênero do ponto de vista sistemático. E, para isso, eu queria fazer também uma pequena, um pequeno exórdio, um pequeno preâmbulo. Porque quando a gente fala de ideologia de gênero, em geral, isso provoca protestos. Né? Em que sentido? Então, por exemplo, se diz: nós não podemos excluir a ideologia de gênero da escola, porque ela é a única ferramenta que nós temos para desconstruir a desigualdade que existe entre homens e mulheres. E, portanto, a subalternização das mulheres aos homens. Ela é a única ferramenta que nós temos para combater a discriminação às minorias que sofrem injustamente. As minorias LGBTs e as minorias de outros tipos. A ideologia do gênero seria a única maneira de promover a verdadeira cidadania na escola para todas as pessoas, inclusive aquelas que são provenientes de famílias homoafetivas. Então, por exemplo, as crianças, filhas de pais homossexuais, o que nós faríamos com elas? Se você ensina que família é a união de um homem e de uma mulher, você está dizendo, ipso facto, que eles não têm família. E que, portanto, eles estão excluídos, serão segregados da realidade. Ao mesmo tempo que existe um problema de preconceito histórico profundamente arraigado, no sentido de que uma pessoa trans, por exemplo, ela tem menos possibilidades do que as pessoas que não são trans. E isso precisaria ser desconstruído na escola. Nós precisamos combater a violência às pessoas trans, que são vítimas de atos agressivos na sociedade. Nós precisamos também combater o bullying às crianças que manifestam sinais de homoafetividade, homossexualidade, e que, em geral, são maltratadas e desprezadas pelos colegas. Nós precisamos proteger a vida das pessoas homossexuais ou transexuais que frequentemente
se sentem ameaçadas, elas sentem a necessidade até de recorrer ao suicídio, porque não são bem acolhidas, não são aceitas nas suas famílias, assim por diante. E isso se faz pela educação. Vejam, são discursos que nós ouvimos por aí. E são discursos muito, muito convincentes, porque eles, de fato, apelam para os nossos sentimentos e para os nossos valores. Porque, afinal de contas, se o tema fosse esse, nós todos estaríamos totalmente de acordo. Ok? Isso é importante nós entendermos, né? Nós todos somos contrários a condutas homofóbicas, a condutas agressivas, a bullying, a discriminação, a exclusão, a subalternização de quem quer que seja. Nós somos contra isso. É importante dizê-lo antes de começarmos a falar sobre ideologia de gênero, exatamente porque há muitas pessoas hoje que caem na armadilha de um discurso violento, agressivo, irracional, destemperado, e acabam prestando um serviço aos ideólogos, porque eles precisam se esconder por trás do discurso vitimista a fim de fazer a agenda de gênero avançar. Vocês estão entendendo? Então, veja. Obrigado. Só aumenta um pouquinho esse microfone aqui, por favor. Então, vejam. Nós precisamos já dizer de cara que se o tema fosse o combate à violência, à discriminação, o combate à desigualdade, nós todos estaríamos de acordo. Não seria necessário eu vir aqui em Blumenau falar sobre ideologia de gênero, tá? O problema qual é? O problema é que este não é o problema. A ideologia de gênero não é uma ideologia criada para promover o combate à desigualdade, à violência, à discriminação. Não é isso. Não é e não pode ser isso. E os autores de gênero são conscientes disso. Eu não estou, assim, dizendo uma heresia de gênero para os autores de gênero. Se tivesse a Judith Butler aqui, nós tivéssemos um bate-bola, né? Ela não falaria sobre esses temas. Ela iria discutir, de fato, os princípios da teoria dela. Quer dizer, a teoria de gênero afirma que ninguém é alguém, que ninguém tem uma identidade. Que a identidade humana é fluida. É isso que afirma a teoria de gênero. Então, se a Judith Butler estivesse aqui, nós teríamos um bate-bola sobre esse assunto, e não sobre discriminação, minorias, se a mulher é subalternizada pelo homem, se os homossexuais são subalternizados pelos heterossexuais, se os transexuais são maltratados pelos cissexuais, como dizem essas pessoas. Ela não estaria discutindo isso de jeito algum. O tema aqui seria a essência da teoria dela, que tem variantes. Só que essas variantes, elas são totalmente acidentais, né? A ideologia de gênero, alguns autores que nos combatem dizem que ela não tem uma teoria unificadora por trás que lhe dê todos os seus contornos e os seus matizes. E eles têm uma certa razão quando afirmam isso. Existem 46 teorias de gênero. Mas são 46 modos de dizer a mesma coisa.
Apenas elas disputam entre si, elas digladiam entre si, mas para dizer a mesma coisa. É a mesma coisa que você comparar, por exemplo, o marxismo com o leninismo, com o socialismo, com a social-democracia, com o trotskismo, são matizes. Eles brigam entre si muito mais do que conosco. Os embates internos dentro do movimento marxista são dialéticos. A dialética não é apenas extra-marxista. Intra-marxista também é dialética. Só que são modos diferentes de dizer a mesma coisa. Então, notem, a gente precisa entender isso como um pressuposto, senão nós vamos cair nas armadilhas discursivas em que essas pessoas nos colocam o tempo todo. Como uma boa parte de vocês já deve ter ouvido palestras minhas a respeito, eu também não farei uma repetição daquilo que eu já disse em outras vezes. Só uma pergunta. Quem aqui já assistiu palestras minhas de gênero? Levanta a mão. Olha, não é nem tanta gente assim. É uma pena. É que tem gente que levanta a mão assim também, né? Levanta a mão mesmo, para valer. Levanta assim, isso. Tá bom. Tem gente aqui que não ouviu, é impressionante. Mas é impressionante porque eu sou uma das pessoas que mais falam sobre esse assunto. Significa que vocês não estão pesquisando, gente. Desculpa, tá? Se você colocar no Google gênero, vai sair minha careca lá para vocês verem. Então é que vocês não estão pesquisando. Basicamente é isso. Tem que começar a estudar o assunto mesmo. E isso não vai se resolver só com uma palestra. Vocês vão ter que começar a estudar mesmo isso daqui. Parem de ser preguiçosos, ponto final. Comecem a estudar, porque senão vocês não vão dar conta. O negócio é muito mais complexo do que a gente imagina. Ora, mas mesmo assim eu não vou repetir o que eu digo nas outras vezes simplesmente. Eu vou fazer um esquema um pouco diferente, para eu poder aprofundar em outras direções. Como é que isso começou? De que jeito que a ideologia de gênero foi se consolidando? Existem modos de explicar isso. Um modo é explicar as coisas a partir da sua origem filosófica. E outro modo é mostrar a partir da causalidade histórica. Em geral, eu mostro a partir da origem filosófica. Hoje eu vou fazer uma ênfase maior na causalidade histórica. Na verdade, isso começou de um outro jeito. No século XIX, nós tivemos o surgimento das maiores fortunas que a humanidade jamais tinha visto até então. Muito obrigado. Graças ao liberalismo econômico que vigia nos Estados Unidos, um número de famílias, de magnatas, prosperou desmesuradamente. Então, eles se tornaram milionários numa proporção que nós não conseguimos sequer imaginar. São oceanos de dinheiro. Ora, nessa época, estes patriarcas dessas famílias, que tinham orientação cristã, eram em sua maior parte protestantes, começaram a criar fundações para incremento de obras filantrópicas, para que eles pudessem favorecer a sociedade em geral. Fundações enfim, para promoção de obras assistenciais, que se destinavam, sobretudo, a 3 tipos de áreas de investimento: a educação, a saúde e a agricultura. As fundações colaboravam, sobretudo, com isso. No final do século XIX, início do século XX,
O John Rockefeller II, Jr., o filho do John Rockefeller I, foi para os Estados Unidos e ali ele entrou em contato com a teoria neomalthusiana. Ora, Malthus, M-A-L-T-H-U-S, era um clérigo anglicano, inglês, que, ao observar que o número de batismos na sua paróquia era superior ao número de funerais, ficou alarmado e disse que, se nós não começássemos a pregar a castidade, a continência, se as pessoas não parassem de ter filhos, não ia ter comida para ninguém. Então, ele foi o primeiro a lançar o alarme demográfico, mas pregando o celibato, por incrível que pareça, para um anglicano. Ele começou a pregar que as pessoas não deveriam casar, que elas deveriam ser celibatárias, justamente para conter o crescimento demográfico. Quando ele morreu, os seus discípulos ficaram com a sua teoria, mas jogaram fora o celibato e substituíram o celibato pela contracepção. Ou seja, nós temos que convencer as pessoas de praticarem a contracepção para não terem filhos, sobretudo se elas forem pobres, porque elas não têm condições de sustentar, então elas não podem ter filhos. Os discípulos do Malthus começaram a fazer bastante efeito com as suas teorias, né? O neomalthusianismo ganhou força. O John Rockefeller II tomou contato com isso. E, sobretudo, depois da Primeira Guerra Mundial, essas ideias neomalthusianas se somaram ao desejo de, para combater a guerra, porque a Primeira Guerra foi terrível, ela, sob certos aspectos, foi pior do que a Segunda, no sentido de que na Segunda Guerra você teve um poder de destruição maior, mas na Primeira você teve ainda luta corporal, soldado contra soldado. Então, o número de esfolados de guerra, de aleijados, de pessoas decepadas, era gigantesco. A crueldade ali chegou num nível absurdo. Então, diziam esses grandes patriarcas na época, nós precisamos unificar o mundo debaixo de um único regime político, de uma única força política, porque isso aqui vai ser capaz de acabar com as guerras e levar o mundo para uma paz perpétua, para uma paz duradoura, para utilizar aqui uma linguagem do Kant. Bom, a consequência disso foi que eles começaram a trabalhar para a criação de um governo mundial. Em 1936, morre o Henry Ford. E quando morre o Henry Ford, ele, com o seu testamento, deixa 80% da sua fortuna para uma fundação que ele criava ao morrer, com a sua morte, em testamento, que era a Fundação Ford, né? Então, veja que coisa incrível. As empresas Ford são tocadas até hoje com 20% do capital do Henry Ford. 80% ficaram para as fundações. Está claro? Para vocês perceberem o montante que nós estamos falando. Bom, o John Rockefeller, que já tinha tentado alterar os estatutos da Fundação Rockefeller para atender aos objetivos de criar uma nova ordem mundial, sem sucesso,
foi consultado pelo conselho da Fundação Ford para a criação dos estatutos dela. E, de fato, ele consegue influenciar na criação dos estatutos da Fundação Ford. Em 1949, são publicados. Você encontra isso na internet até hoje, chama-se Geiter Report. Né? Porque o primeiro diretor, o primeiro presidente da Fundação Ford foi o Roland Geiter. E, portanto, esses documentos podem ser encontrados. Ali, eles dizem que o objetivo da Fundação Ford é criar uma nova ordem mundial, política e jurídica, e rediscutir a soberania das nações. A coisa está dita de modo bastante claro. Ora, em 1953, eles criam o Conselho Populacional em Nova York. 1953. Este é o start da cultura da morte. Até 1953, tudo isso é pré-história da cultura da morte. Em 1953 começa, está datado, é um negócio localizado. Antes de 1953, o mundo era pró-vida, maciçamente. A partir de 1953, começa a cultura da morte, com a criação do Conselho Populacional. 27 especialistas, subsidiados pela Fundação Rockefeller, pela Fundação Ford, por outras fundações, começam o Conselho Populacional para desenvolverem políticas demográficas no mundo inteiro. Essas políticas demográficas visavam, em primeiro lugar, incentivar a contracepção por todos os meios disponíveis. Então, por exemplo, esterilização, fábricas de anticoncepcionais, de preservativos, clínicas para implante do DIU, e assim por diante. Ora, quando nós chegamos na década de 60, eles já percebem que sem o aborto não dá para fazer controle populacional. Tem que colocar o aborto junto. Então eles começam a criar clínicas de aborto. Nos países em que o aborto não era considerado um crime, eles começam a criar clínicas mesmo. Nos países em que o aborto era crime, eles começaram a criar clínicas clandestinas de aborto. Ora, vejam que coisa curiosa, né? Eles tiveram que começar, portanto, em alguns países asiáticos, em alguns países europeus, que não tinham criminalizado o aborto, porque o mundo não estava preparado para isso. Imaginem que as pessoas... Ninguém pensava em abortar. Aborto era um negócio absolutamente rechaçado. Está claro? Em 1953, 1960, as pessoas não estavam querendo pensar nesse assunto. Ora, eles conseguiram, a partir de 1960, conseguiram ampliar o recurso do aborto em muitos lugares. Em 1967, um dos membros do Conselho Populacional era o sociólogo americano Kingsley Davis. E o Kingsley Davis escreve um artigo chamado Política Populacional,
os programas atuais terão sucesso. E ali o Kingsley Davis aplica os princípios sociológicos da teoria que ele desenvolveu. Ele é um sociólogo funcionalista. Então, Kingsley Davis mostra como não basta fazer o que o Conselho Populacional estava fazendo. Não é suficiente você simplesmente criar clínicas de aborto, fábricas de esterilização e assim por diante. Não adianta. Fábricas de anticoncepcionais, clínicas de esterilização. Não adianta. Por quê? Porque as mulheres querem ainda ter filhos. As mulheres, desde criancinhas, elas são educadas para ser mães. Os meninos são educados para ser pais. Então ele dizia, nesse artigo 67 para a revista Science, nós temos que afetar as motivações de as pessoas terem filhos. E como é que nós vamos afetar as motivações das pessoas terem filhos? De 3 modos. Primeiro, mexendo na estrutura da família. Segundo, mexendo na estrutura da mulher, na identidade da mulher. E terceiro, mexendo nas normas sexuais, de modo a desconstruir a complementariedade entre o homem e a mulher. Assim, as pessoas não quererão mais ter filhos. Elas terão sexo e não terão filhos. A complementariedade entre o homem e a mulher, só tem como ter filho homem e mulher. Mexe nessa complementariedade, acabou. Você tem a libido liberada sem a complementariedade entre o homem e a mulher. Vocês estão percebendo aqui o nexo que existe entre aborto e ideologia de gênero? Já em 1967, isso estava, de algum modo, entrelaçado. Deu para perceber esse nexo, sim ou não? Ora, quando o Kingsley Davis conta isso para o Frank Notenstein, o Frank Notenstein, que era o presidente do Conselho Populacional, briga com ele. Ele não entende. Quem convenceu o John Rockefeller III já de que esse era o caminho não foi o Kingsley Davis, mas foi a melhor aluna do Kingsley Davis, chamada Adrienne Germain. A essa altura, eles já tinham conseguido, através de um arranjo judicial, aprovar o aborto até o 9º mês nos Estados Unidos, em 1973. Com a lei Roe versus Wade. Depois vocês também podem estudar. Abundante material sobre esse assunto. A Suprema Corte conseguiu legalizar o aborto até o 9º mês com um único golpe judicial. E aí o aborto passou a ser legal nos Estados Unidos, embora, na prática, ele só se aplique no 1º trimestre. Depois do 1º trimestre, só existem pouquíssimos, se não me engano, 2 ou 3 médicos que fazem isso nos Estados Unidos, e todos eles escondidos, uma coisa assim. Ninguém sabe o nome deles, em clínicas desconhecidas, sempre em lugar diferente. Tem que ir com avião fretado, com equipe completamente de gente desconhecida, em endereço indeterminado, com esse esquema. Uma coisa bem pesada. Ora, Adrienne Germain consegue convencer o Rockefeller no final dos anos 70 de que
de fato, o caminho não era o de simplesmente mexer nas políticas dos países. O caminho era, de fato, fazer um discurso feminista, um discurso que desconstrua a identidade das mulheres, que mexa na complementariedade entre o homem e a mulher, que afete a vontade das pessoas terem filhos. Você tem que mexer na estrutura da sociedade. O John Rockefeller III se convenceu disso. E então, o que aconteceu? Ele passou a mudar a direção dos trabalhos da Fundação Rockefeller. Consequentemente, a Fundação Ford fez o mesmo e outras fundações fizeram o mesmo. De tal modo que a Adrienne Germain e uma outra feminista chamada Susan Beresford, a partir daí, nós já estamos em inícios dos anos 80, começaram a acionar coletivos feministas no mundo inteiro para promoverem a agenda feminista. Ora, ao fazerem isso, as fundações perceberam que as feministas radicais, marxistas, já estavam fazendo aquilo que eles estavam dizendo que era necessário ser feito. Elas já estavam promovendo, através da revolução sexual, a desconstrução da família. Já havia gente como a Kate Millett, como a Shulamit Firestone, como outras, que estavam fazendo isso. Elas tinham tirado essas intuições da desconstrução da família do livro do Marx, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em que o Marx afirma que a origem para todas as desgraças humanas está na família. A família é a culpada das desgraças da humanidade. Basicamente, essa é a ideia que o Marx apresenta nesse livro. O livro foi escrito pelo Marx, mas ele foi assinado e publicado pelo Engels. É uma obra póstuma do Marx, né? Logo no início, no prefácio, o Engels explica que ele está executando um testamento, que, na verdade, o livro foi escrito pelo Marx ao ler o livro do Lewis Morgan chamado A Sociedade Antiga. Ora, as feministas estavam aplicando a teoria do Marx, estavam provocando a revolução sexual. Aqueles modos revolucionários das feministas dos anos 80, 70, 80, através da anarquia. Acontece que, a partir do momento em que as fundações internacionais multimilionárias se acoplam com as feministas marxistas, elas recebem uma turbinada em todos os sentidos. Elas recebem dinheiro. Então, elas podem se dedicar aos estudos, elas são pagas para isso, elas são pagas para desenvolver as suas teorias, elas são pagas para promoverem congressos internacionais e assim por diante. E é justamente aí que elas conseguem aprofundar num filão que já havia sido intuído pela Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era a amante, esposa, ninguém sabe direito, do Jean-Paul Sartre, aquele filósofo existencialista ateu, que dizia que a mulher é uma identidade machistamente construída. E que, se nós quiséssemos promover de fato o feminismo, a libertação da mulher, nós teríamos que reescrever a identidade feminina em cânones não machistas. Porque, segundo ela, a mulher é, historicamente, um não-homem. Então, ela precisa ser escrita
não como um não-homem, mas como algo que seja, de fato, sujeito de identidade. Estão percebendo? Pegando essas ideias da Simone de Beauvoir, as feministas percebem que, de fato, não basta libertar a mulher da família, como elas estavam querendo fazer até então. É necessário libertar a mulher da mulher. A mulher tem que ser libertada da identidade feminina. E é exatamente aí que elas descobrem o conceito de gênero, que tinha sido inventado pelo Dr. John Money. Ora, o conceito de gênero inventado pelo Dr. John Money pressupunha que nós temos uma identidade sexual, que é biológica, anatômica, e nós temos uma identidade de gênero, que é psicológica, cultural, pedagogicamente desenvolvida. A identidade de gênero não é um decalque da identidade sexual. Ou seja, ela não está determinada pela identidade sexual. Então, o Dr. Money, inclusive, ele tem problemas. A teoria de gênero não é uma repetição do que ensinava o Dr. Money. Porque, se fosse, seria inútil para a finalidade que elas procuram. Elas pegaram o conceito de gênero do Dr. John Money e o retrabalharam, né? Então, para o Dr. Money, o gênero é uma identidade moldável pelo sujeito, que está para além da identidade sexual. É uma identidade que, ela, sob certos aspectos, é aleatória, ela é totalmente configurável. Só que o Dr. Money tinha problemas, porque a teoria dele surgira no contexto daquela desgraça que aconteceu com o David Reimer, né? O David Reimer. E vocês podem ver a desgraça bem documentada no vídeo que está à disposição no Facebook, chamado The Boy with No Penis, o menino sem pênis. Em que o Dr. Money fez aquela cirurgia de mudança de sexo no Bruce Reimer, né? Quando era pequenininho. Ele era gêmeo com o seu irmão, o Brian. Só que, aos 6 meses de idade, ele começou a ter problemas de fimose. O médico que fez a cirurgia era um cirurgião substituto, utilizou uma técnica de agulha com cauterização, queimou, destruiu o pênis do Bruce. E aí os pais levaram para casa, o outro menino não foi operado, acabou revertendo o problema sozinho, o que aumentou ainda mais a culpa dos pais. E, consequentemente, o Bruce, depois, aos 2 anos de idade, mais ou menos, quando os pais viram um programa de televisão no domingo à tarde em que aparecia o Dr. Money falando essas coisas de gênero, decidiram levar o menino a ele, e ele transformou o Bruce em Brenda, né? Ele castrou o Bruce, criou uma vagina artificial e mandou os pais educarem-no como menina. Para o Dr. Money, aquele era o experimento dos sonhos dele, porque, veja, você tem gêmeos univitelinos, portanto, que são idênticos geneticamente, criados pelos mesmos pais, portanto, vão receber a mesma educação. Se um for criado como menina e, de fato, acreditar que é menina, está provada a teoria de gênero. Estaria provado que, de fato, ninguém nasce homem ou mulher. Isso você vai educando com o passar do tempo. Ora,
Ele apostou todas as fichas nessa experiência. Só que ele escreveu um livro chamado The Boy with No Pain, chamado Boys and Girls, Men and Women. O livro vendeu muito, ficou muito famoso, em que ele propagava a teoria de gênero dele. Mas um médico chamado Dr. Milton Diamond foi fazer o conferimento do que tinha acontecido e descobriu que, na verdade, estava tudo errado, né? A Brenda sempre se considerou menino desde que era pequeno. Nunca aceitou a identidade feminina. Tentaram enganá-la a vida toda. Aquilo causou um sofrimento psicológico terrível. O próprio Dr. Manning submetia as duas crianças à tortura, os dois irmãos, mostrava-lhes pornografia a cada 6 meses quando iam para consulta, cenas de parto feminino, cenas de sexo entre homem e mulher para a Brenda se acostumar que era mulher. Chegou ao ponto de pedir que a Brenda ficasse de 4 e o irmão viesse por trás, para que ela se acostumasse com o fato de que ela era mulher. Forçou de todos os modos, gritava, causava terror, ameaças, até o ponto que ele não conseguia mais, não tinha mais condições de ir. Os pais pararam de levar. E aos 14 anos, depois de, enfim, uma depressão crônica e incurável que matou a mãe dos irmãos Reimer, o pai contou ao Bruce toda a verdade. Ele não era mulher, ele era homem. Foi o dia mais feliz da vida dele, ele conta com detalhe. Eu conto isso tudo num artigo que foi publicado num livro chamado Ideologia de Gênero, Ferramenta para a Desconstrução da Identidade. Ali está tudo explicadinho, tem um artigo que conta essa história nos mínimos detalhes. Aqui eu estou dando a história em termos muito gerais. O Bruce começou uma saga de cirurgias para criar um pênis artificial. Conseguiu se transformar em homem. Arranjou uma namorada, que era uma mulher que já tinha filhos, mas a destruição da vida dele já estava muito avançada. Então, veja, o pai se tornou alcoólatra, morreu de cirrose. O irmão, porque sempre ficou à margem, ele era sempre o segundo, era sempre a doente, a pessoa que exigia cuidados, era a Brenda. Então, ele acabou desenvolvendo problemas psicológicos que o levaram à delinquência, ao uso de drogas. Ele morreu de overdose. A mãe morreu com uma depressão crônica. E aí, a mulher do Bruce, ele passou a se chamar David Reimer, né? David. Ele colocou esse nome porque ele dizia, olha, o gigante aqui é muito grande, eu preciso... Para derrubar esse gigante, eu tenho que ser grande como Davi, né? E a mulher não aguentou, porque ele tinha surtos, gritava, etc. Tal, até que, em 2013, ele acabou com tudo, deu um tiro na cabeça e acabou com a vida dele aos 43 anos de idade, né? Essa é a desgraça do primeiro experimento de gênero da história. Então, veja, como tal, ele era inútil. Não tinha como você pegar o conceito de gênero surgido nesse contexto e, sem mais nem menos, reapresentá-lo para o público. Estão percebendo? Então, o que as feministas fizeram? Elas perceberam que o conceito de gênero era adequado para desmontar a identidade da mulher, para desfazer a complementariedade entre o homem e a mulher. Mas ele precisava ser recontextualizado. Então, elas fizeram isso. E recontextualizaram o conceito de gênero na teoria do Michel Foucault. Ora, quem é o Michel Foucault? Quem é o Michel Foucault? O Michel Foucault é um filósofo neomarxista. Em que sentido? No sentido de que ele é marxista mesmo, ele está na tradição marxista.
É um filósofo neomarxista de verdade. Mas ele se apresenta como pós-estruturalista e pós-crítico. Bom, para explicar isso, eu preciso fazer um breve caminho da filosofia marxista. E é aqui que, em geral, a gente não tem tempo de falar, que é o que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para explicar para vocês. O Marx, quando escreveu A Ideologia Alemã e as 11 teses sobre Feuerbach, sobretudo, ele desprezou a educação. Ele dizia que nós não precisamos mais nos preocupar com teorias, com conhecimento teórico. Nós deveríamos nos ocupar só da praxis revolucionária. E, de fato, os marxistas fizeram isso. Eles apenas faziam revolução operária, greves, manifestações, protestos, guerrilha e coisas desse tipo. Até que conseguiram tomar o poder na Rússia, com guerrilha, criaram uma ditadura e pronto. Só que eles não estavam conseguindo avançar. Não estavam mesmo. Então, em 1923, aconteceu o Congresso da Terceira Internacional do Partido Comunista. E ali, um filósofo marxista chamado Karl Korsch fez uma conferência chamada Marxismo e Filosofia, e ele dizia nessa conferência: se vocês não começarem a fazer filosofia, vocês não vão conseguir fazer revolução na Europa. Por quê? Porque o mundo ideológico ele tem uma vida própria. O mundo ideológico tem uma vida e fundamentos específicos. Então, nós não vamos conseguir desmontar a Europa sem fazer uma revolução cultural, sem fazer uma revolução filosófica. Então, nós temos que criar uma filosofia revolucionária para desmontar a antiga. Depois vamos jogar essa daí também fora, porque ela não tem, ela é só provisória. Ela só existe para dissolver a antiga. Mas nós vamos fazer isso, vamos dissolver a filosofia antiga, depois a gente joga essa daí fora também, porque ela é provisória. Eu estou dizendo com palavras simples, mas isso está escrito. Vocês podem procurar. Marxismo e Filosofia, o texto em espanhol de certo, vocês acham em PDF na internet para ler. Ora, o Karl Korsch foi expulso do Partido Socialista, do Partido Comunista, depois dessa palestra. Mas havia ali um filho de um empresário da indústria de algodão argentino. Quer dizer, o filho era alemão e o pai também era alemão, mas a indústria era argentina. Eles trabalhavam na Argentina. Chamado Felix Weil. O pai dele era um empresário alemão que trabalhava na indústria de algodão argentina. Ele entendeu isso e falou: olha, isso daqui é a coisa mais importante a ser feita. E, junto com o Frederick Polosch, eles fundaram uma escola, uma faculdade, só para desenvolver essa teoria. Eles criaram a chamada Escola de Frankfurt. E na Escola de Frankfurt, o primeiro diretor foi que desenvolveu essa teoria que ele chamava de teoria crítica. A teoria crítica tem duas bases importantes, que correspondem a 2 livros do Max Horkheimer, que era esse diretor, esse primeiro diretor da Escola de Frankfurt. O primeiro livro é o Teoria Tradicional e Teoria Crítica, o segundo livro chama-se Autoridade e Família. Esses 2 livros dão, digamos assim, os 2 pés da teoria crítica. O primeiro explica o que é a teoria crítica. Ele diz o seguinte: partindo da ideia de que tudo que existe
não é outra coisa senão materialização dos discursos de poder, nós temos que questionar a realidade inteira implacavelmente. Nós temos que contestar tudo o tempo todo. A teoria crítica está baseada na contestação sistemática da realidade por inteiro. Então veja, você precisa mostrar que por trás de tudo há um interesse de poder. Então, por exemplo, o fato de vocês todos estarem sentados olhando para cá, isso mesmo já é opressão. Significa que eu estou aqui oprimindo vocês. O fato de existir um microfone que amplifica a minha voz e não a de vocês, é uma opressão. Há uma opressão de poder por trás disso aqui. Porque eu posso amplificar a minha voz e vocês não podem amplificar de vocês. Portanto, vocês estão sendo oprimidos por mim. Eu estou exercendo poder sobre vocês. Vocês estão sendo oprimidos. Eu sou o opressor maligno que precisa ser tirado daqui com chutes e coisas. Quer dizer, você tem que fazer isso com a realidade inteirinha. Você tem que mostrar que a arquitetura é assim, que as artes são assim, que os discursos são assim. Você tem que demonstrar que tudo, absolutamente tudo, é apenas discurso de poder. Ora, se você questionar a realidade como um todo, de uma maneira sistemática, você já vai ter algum sucesso. Porque, veja, pense o seguinte, se qualquer um de vocês aqui agora, você, está aí, qualquer um de vocês, se nós todos aqui nos levantássemos e começássemos a criticar você, qual seria a sua reação psicológica diante da crítica implacável de todo mundo que não parasse de te criticar? O que aconteceria? Como é que você reagiria psicologicamente? Hã? Não se rebelava coisa nenhuma, não. Você fica desesperado, você para. Você fica paralisado. Ninguém consegue. Ninguém consegue reagir diante da crítica gratuita e sistemática. Pense o seguinte, você chega na sua casa, aí a sua mulher, os seus filhos, os seus parentes todos estão lá e começam a te acusar, e começam a te atacar, e começam a te acusar sem parar. A te dizer que você tenta se defender e eles fazem outra crítica, outra crítica, outra crítica. Como é que você consegue reagir a isso? Você fica completamente paralisado, você não consegue reagir. Então a crítica implacável te paralisa, psicologicamente te paralisa. Só que não é só isso. Veja bem, o Horkheimer diz no segundo livro dele, Autoridade e Família, vocês não precisam se preocupar com a qualidade da crítica de vocês. Critiquem, ponto final. Critiquem sem parar. Façam uma metralhadora de crítica. Por quê? Ninguém vai estudar para responder à crítica de vocês. Então você não precisa fundamentar a sua crítica. Critique. E depois passe para outra crítica. E depois passe para outra crítica. Você está vendo por que você pode ter 46 teorias de gênero, que não tem problema? Você pode ter 200 teorias de gênero. Você tem que colocar, você tem que mobilizar infinidade de departamentos de faculdade para falarem de gênero. Por quê? Você tem que fazer uma metralhadora de crítica. Você não pode parar de criticar. Isso funciona, desde que, é claro, as pessoas não estudem. Quando a gente começa a estudar, e eu começo a dizer, não, vocês estão fazendo isso porque vocês estão fazendo uma metralhadora de críticas. Mas isso que vocês estão dizendo não tem fundamento nenhum por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo outro. Aí quem surta e quem buga são eles. Do mesmo jeito, se todos nós aqui começarmos a criticar você, e você perceber que, na verdade, nós estamos
combinados para criticar você e você dizer, olha, desculpa, mas eu já saquei qual é a de vocês, eu não dou nem bola para vocês. Vocês estão todos combinados, vocês estão pregando uma peça em mim, vocês vão ficar me criticando, isso aqui não tem importância nenhuma, eu vou fazer alguma outra coisa. Quem é que fica com a cara no chão é quem é que está criticando. Percebem? Então a teoria crítica funciona se você não estuda. Por isso que, preste atenção aqui, ó, pare de cochichar. Por isso que vocês precisam começar a estudar. Porque senão eles conseguem chegar aos seus objetivos. Eles vão pegar você despreparado. Eles vão criar, eles ficam mobilizando milhares de pessoas para metralharem a gente de crítica e a gente não consegue reagir diante dessas críticas. A gente não tem a calma e o conhecimento intelectual necessário para rebatê-las. E aí a gente fica indefeso. Segundo lugar, eles dizem, não basta criticar, porque quando você critica, aí você tem que fazer uma segunda coisa. Você tem que desmontar a autoridade. Por quê? Quando você critica alguém, aquela pessoa, ela vai se esconder por trás de alguma autoridade. Ela vai se esconder por trás do argumento de autoridade. Então, por exemplo, se eu começo dizendo aqui para vocês que não é... Por exemplo, digamos assim que todos nós aqui nos coloquemos de acordo para pegar uma peça em você e dizer para você que hoje não é sábado, hoje é terça-feira. Digamos assim, eu pergunto para alguém aqui, que dia é hoje? Aí a pessoa diz, hoje é sábado. Aí todo mundo começa a reagir, que absurdo, você está louco, não é sábado, hoje é terça-feira, e lá, todo mundo começa a criticar você, a te atacar, dizendo que hoje é terça-feira. Você vai achar aquilo muito estranho, mas o que é que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai pegar o calendário e você vai dizer, não, mas está aqui, hoje é sábado, gente, está aqui no calendário. Correto? Ou seja, você vai se esconder por detrás da autoridade do calendário. Agora, se eu destruo a autoridade do calendário, esses calendários não existem, isso é tudo para enganar as pessoas, é gente querendo nos ludibriar, e lá, e tem um discurso por trás, lá você mostra que os donos dos calendários são fulano, que existe o calendário tal, o calendário qual, o calendário de outro não sei o quê, o calendário não sei do que, e eu vou destruindo a autoridade dos calendários, você não tem para onde correr. Aí você vai dizer, bom, então pode ser que hoje seja terça, também quarta ou domingo. Você não vai conseguir, porque ele tirou a base da autoridade para onde você poderia correr. Ora, o Horkheimer mostra que a autoridade, a ideia de autoridade, surge na família, porque os pais exercem autoridade sobre os filhos. E os filhos aprendem, por amor, a seguir docilmente a autoridade dos seus pais. Então, no final, você tem que destruir a família. Se você não acabar com a família, se você não destruir a família, continuará existindo o argumento de autoridade. A família é a instituição, como dizia o Marx, a instituição burguesa, por excelência. E eles têm uma certa razão. Toda a família é uma espécie de mini nobreza. Você tem o rei, a rainha e os súditos. Então, sobre certos aspectos é verdade mesmo. Mas não no sentido em que eles estão dizendo, né? No sentido da natureza, no sentido bom das coisas. Ora, essa é a teoria crítica. Você tem que criticar tudo implacavelmente e você tem que desmontar a autoridade. Você tem que acabar com a família, tem que acabar com a igreja, acabar com a escola, acabar com qualquer coisa que nos remeta à ideia de autoridade. Agora, veja bem,
Para que a teoria crítica dê certo, não é fácil. Quer dizer, o Horkheimer mostrou a pertinência, a importância da teoria crítica. Mas o jeito de implantar a teoria crítica não é tão simples assim. Pelo contrário, é bastante complexo. Ora, o que eu estou querendo dizer? Foi necessário que surgisse alguém que desmontasse um pouco mais profundamente a nossa conexão com a realidade, para que a teoria crítica começasse a ser bem-sucedida. Isso começou com um filósofo chamado Ferdinand Saussure. Alguém aqui vem de letras? Alguém que estudou letras, vem do mundo das letras? Ninguém? Curioso, sempre tem alguém que estudou letras nesses públicos que a gente palestra. O livro dele, o curso de Linguística Geral, é a Bíblia, né? É a Bíblia do curso de Linguística de todas as faculdades de letras do mundo. O Ferdinand Saussure, ele criou um sistema que ele chamou de linguística. Saussure é S-A-U-S-S-U-R-E, né, em francês. Ferdinand Saussure. Em que ele dizia o seguinte, em suma, né? O único sentido de uma palavra é a diferença dessa palavra com todas as demais palavras da estrutura linguística. Então, por exemplo, o único sentido da palavra casa é a diferença que a palavra casa tem com todas as outras palavras da língua portuguesa. Então, o que significa a palavra casa, em última análise, é a estrutura da língua portuguesa. É isso que dá o significado da palavra casa. Isso aqui pode parecer muito dito assim, né? Pode parecer verdadeiro. Mas, na verdade, não pode ser verdadeiro. Não tem condições de ser verdadeiro. Por quê? Veja bem. Se isso fosse verdade, o primeiro bebê ainda estaria tentando aprender a primeira palavra. Porque, veja, se o único sentido de uma palavra é a diferença que essa palavra tem com todas as demais palavras da língua, pergunto, qual é a pessoa que conhece todas as palavras de uma língua? Existe uma pessoa que conheça todas as palavras da sua língua? Não. Nem o Wise sabia todas as palavras da língua portuguesa. Por quê? Porque tem gente inventando palavra agora, que vai entrar para o nosso léxico daqui a 20 anos. Existem palavras que ele nem imaginava que surgiriam, né? Ora, então não pode ser verdade isso. E, ademais, nós não aprendemos o nome em relação à estrutura linguística. Nós aprendemos o nome em relação às coisas. Então, nós dizemos assim, mamãe, au, au. Aí a mamãe fala, não é au, au, é cachorro. Então, você aprende o nome de um ente real no universo. Tá claro? Então, essa ideia do Saussure, ela é furada na essência, não tem como ela ser verdadeira. Só que ela passa por verdadeira, porque dita assim, ela não é questionada. É aquilo da teoria crítica, né? Se você fala alguma coisa, ninguém vai estudar, as pessoas vão considerar que aquilo é verdadeiro e ponto final, né? Ora, quem transpôs essa mesma estrutura, porque, veja, o Saussure é o pai do chamado estruturalismo. Quer dizer, a estrutura da língua significa cada palavra. Quem transpôs o estruturalismo
para a psicologia foi o Lacan. A psique coletiva determina a psique individual. Quem transpôs o estruturalismo para a antropologia foi o Levi-Strauss. Quer dizer, a estrutura social determina o comportamento do indivíduo. E quem transpôs o estruturalismo para a filosofia inteira foi o Jacques Derrida. O Jacques Derrida. Com o desconstrucionismo. O que o Jacques Derrida inventou? O Jacques Derrida, ele parte da ideia de que não existe uma relação uma relação de dependência direta entre as coisas e as palavras. O que eu estou querendo dizer com isso? No fundo, o que o Jacques Derrida está explicando é que não existem as coisas. As coisas não possuem uma essência, segundo Jacques Derrida. E para mostrar que as coisas não têm uma essência, ele criou dois conceitos. O conceito de iteratividade e o conceito de citacionalidade. Eles são muito importantes para a teoria de gênero. Iteratividade, o que é? Iteros, no sânscrito, significa outro. Então, o Derrida define iteratividade como ser sempre outro na sua mesmidade. Quer dizer, uma coisa, sem deixar de ser ela mesma, ela pode ser sempre outra. Então, por exemplo, em citacionalidade já explico, é muito fácil de entender. Ele está dizendo assim, se você pega uma taça, aqui nós temos uma taça, e eu coloco dentro dessa taça umas flores, como essas que nós temos aqui embaixo, a taça vira vaso. Se a taça pode virar vaso, é porque ela não era taça. O ser taça é um discurso que eu estou colocando, um uso discursivo, que eu estou colocando nessa coisa. Se eu coloco essa coisa num outro contexto, se eu cito citacionalidade, se eu cito essa coisa num outro contexto, ela ganha o significado da estrutura do contexto. Então, por exemplo, se eu pego um mictório, todo mundo sabe o que é um mictório? Se eu pego um mictório e coloco numa praça, aí eu coloco folhas ornamentais, flores, pinto, crio toda uma arte no mictório, ele vira um vaso. Ninguém nem desconfia que ele é um mictório. Ninguém nem imagina que ele é um mictório. Ou seja, não existe mictório. Ele não tem a essência do mictório. O mictório é um discurso, é um uso que eu estou criando para aquela coisa. Eu estou criando um uso discursivo. Eu estou citando aquilo. E citando o mictório naquele contexto, ele vira um vaso. Mas ele não era um mictório. Ele era mictório no sentido de que, no contexto em que ele estava, usado, citado daquele jeito, dito daquele jeito, ele era um mictório. Ou seja, por exemplo, vou pegar mais um outro exemplo. Se você pega um macarrão, aí você pega um monte de macarrão, corta em sentido assim crescente e depois decrescente. Aí você pega eles na mesma medida e coloca assim em volta daquele círculo de macarrões que você formou. Aí você pega outros e coloca por cima. Aí você pinta, cola tudo, deixa aquilo bonitinho, coloca glitter, você criou um cestinho de macarrão. Quer dizer, o macarrão virou cestinho.
Você tem um cestinho de macarrão. Ora, por que um macarrão pode virar um cestinho? Porque ele não era macarrão, ele estava sendo citado como macarrão, ele é um macarrão, mas citado como cestinho, ele vira um cestinho. Ou seja, as coisas, elas podem ser sempre outras na sua mesma idade. Depende de como você cita a coisa. Ela ganha o conteúdo da citação. Então, se você cita o seu corpo em um outro contexto, se você cita você mesmo num outro contexto, você não tem uma essência. Você ganha o significado da estrutura geral. Percebe como é que funciona o pensamento do Derrida? Porque assim ele vai desmontando tudo, ele vai desmontando a realidade inteira. Tudo não é nada, porque tudo pode ser outra coisa. É bem convincente isso, né? Só que é extremamente estúpido. Por quê? Ele é convincente porque você não estuda e não está preparado para criticar. Mas veja, um mictório pode ser um vaso. Mas um vaso não pode ser um mictório. Uma taça pode virar um vaso. Mas um vaso não pode virar uma taça. Um macarrão pode virar cestinho. Mas um cestinho não pode virar macarrão. Ou seja, o que faz com que uma taça possa virar um vaso é justamente o fato de ser uma taça. O que faz com que um macarrão possa se tornar um cestinho é justamente o fato de ele ser macarrão. Ou seja, toda a argumentação que o Derrida está usando só prova o contrário do que ele está dizendo. É que as pessoas não pensam, elas não conseguem refletir. Mas a ideia do Derrida é pesada. Ela cria uma impressão de que realmente as coisas não existem, nada tem essência. E é então que vem o Michel Foucault. E o Michel Foucault, que começa estruturalista e crítico, se torna pós-estruturalista e pós-crítico. O que significa isso? Para o Michel Foucault, portanto, em primeiro lugar, você não tem que desmontar a estrutura da realidade inteira. Por quê? Porque isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. Se você for desmontar a estrutura da realidade inteira, você pode acabar até reforçando essa estrutura. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que desmontar o indivíduo, a pessoa. Você tem que desmontar o sujeito. É ele que tem que ser desmontado. Para utilizar uma comparação. Nós estamos num grande recital, num grande teatro. A realidade, o mundo, o universo. É um grande teatro, é uma grande representação. Isso aqui é só uma falsidade. Nós estamos num recital de poder. Está todo mundo aqui representando um personagem. Você é um personagem. Você acha que você é pai, mãe, brasileiro, católico, sei lá mais o quê. Você acha que é isso. Mas isso é tudo ficção. E exatamente porque cada um de nós representa o seu personagem, que continua a existir essa ficção chamada sociedade, com as suas estruturas de poder. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que parar de recitar o personagem. Se cada um de nós parar de recitar o personagem, se você parar de ser pai, mãe, brasileiro, católico, qualquer coisa, se você parar de ser isso que você acha que você é, o recital acaba. A peça de ficção acaba. E nós voltamos, digamos assim, ao estado original em que as coisas não têm significado. Ora, o Michel Foucault, ele desenvolve uma técnica para você desconstruir
o seu personagem. Essa técnica, ela tem duas fases. A primeira é o que ele chama de arqueologia dos saberes. A segunda é a genealogia dos poderes. O que é isso? A arqueologia dos saberes é você mostrar a história das verdades. Você faz uma história das verdades e mostra que nada é verdade. Então, o primeiro livro do Foucault, A História da Loucura. Então, ele pega a ideia de loucura, diz, olha, louco na antiguidade era isso, louco na Idade Média era aquilo, louco no Renascimento era assim, louco antes da Revolução Francesa era assim, louco depois da Revolução Francesa era assim, louco no século XIX era assim, louco no século XX era assado. Portanto, não existe loucura. Há tantos discursos sobre a loucura que você mostra que a loucura não existe. Aliás, o Foucault mesmo ficou internado em clínica psiquiátrica quando era jovem. Possivelmente por isso ele escreveu esse primeiro livro, para dizer que não existe loucura. Depois, a invenção das clínicas. A mesma coisa, doença era isso, doença na antiguidade era aquilo, doença na Idade Média era aquilo, e assim vai. Aí ele chega a dizer, bom, não existe doença, doença é um discurso de poder. Doença é um discurso pelo qual o biopoder quer dominar o seu corpo. Mas não existe. E ele levou a sério mesmo isso, porque o Foucault, ele morreu de HIV, E por tantas orgias homossexuais de que ele participava e também de drogas injetáveis. Ora, será um argentino passando aqui? Ah, não, é a polícia. Mas, eu já estou terminando essa primeira parte. É que se eu não terminar isso aqui, eu vou deixar capenga. Mas, o Foucault, a partir da técnica da arqueologia... Então, veja, a arqueologia parece uma coisa muito razoável, mas, na verdade, não é razoável. Por quê? Veja bem, é só um discurso isso daqui. É só um discurso. Por exemplo, se a gente for ver os discursos sobre gravidade, que já surgiram na história da humanidade. Então, para Aristóteles, a gravidade era o próprio peso do corpo inclinado para o seu lugar natural. Para Newton, a gravidade era uma força que atraía para o centro da Terra. Força, aliás, que nunca foi medida. Não existe nenhum aparelho que já identificou essa força até hoje. 3. Para o Tesla era uma outra coisa. Para o Einstein era uma outra coisa. Portanto, conclusão, não existe a gravidade. A teoria da gravidade é um discurso de poder. Ora, só que acontece o seguinte, meu querido. Se você se jogar da janela, você vai se espatifar do mesmo jeito. Quer dizer, uma pessoa só afirma isso. Se você ficar preso numa abstração, numa ideia abstrata, você vai falar essas besteiras mesmo. Mas na realidade não é assim. A realidade mesmo, tanto faz o que disse Aristóteles, Se você se jogar, você vai cair do mesmo jeito. Você não pode perder o contato com a realidade. A realidade existe. Ela não é um discurso, ela é real mesmo. Ora, ele completa a arqueologia dos saberes com a genealogia dos poderes. E a genealogia dos poderes consiste em dizer, ou melhor, em identificar quais são os poderes que estão por trás das ideias. Quem são os agentes, os atores por trás das ideias, os esquemas de poder. Então, na realidade, para o Foucault, nós temos uma estrutura de poder, o que ele chama, ele diz que nós temos um poder regulador por trás, e esse poder regulador, ele cria a ficção da sociedade inteira. E aí nós passamos a recitar esses papéis. Nós precisamos fazer a história dos papéis para mostrar que não existe. Isso tudo é discurso, isso tudo está apenas favorecendo o poder regulador. E se nós quisermos sair debaixo do poder regulador, nós temos que criticar-nos, nós temos que desconstruir-nos, nós temos que aplicar o Horkheimer e o Derrida
a nossa própria identidade. Nós temos que entender que, inclusive, nós não temos sexos, né? O último livro do Foucault chama-se A Genealogia do Sexo. Nós não temos isso. Os sexos são construções também artificiais, são construções históricas, são construções de poder. Nós temos que sair dessas malhas. Ora, foi exatamente se servindo dessa ideia do Foucault que as feministas pegaram o conceito de gênero do Money, o ressignificaram, o retrabalharam e transformaram o conceito de gênero numa ferramenta para dessignificar todas as nossas identidades. Eu vou repetir brevemente todo o percurso que eu fiz até agora. As fundações internacionais chegaram à conclusão de que era necessário, para acabar com o crescimento populacional, desconstruir a complementariedade entre o homem e a mulher. Então, foram atrás das feministas que estavam estudando Marx e fazendo revolução sexual. 2. As feministas pegaram o conceito de gênero do Money para desconstruir a identidade das mulheres. 3. Só que não dava para fazer isso direto. Elas tiveram que fazer isso plantando o conceito de gênero na filosofia do Foucault, para utilizar o gênero como uma ferramenta para desconstruir todas as identidades humanas. Ninguém tem identidade nenhuma. A identidade é uma ficção. 4. Então, é a junção desses 4 elementos que cria a ideologia de gênero. Na volta, eu vou explicar em que consiste a ideologia de gênero, em termos gerais, e vou fazer o fechamento. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo. Isso aí, pessoal. Então, nós temos uns 5, 10 minutinhos, né, para que a gente também não perca muito tempo e possa dar continuidade. Quem quiser ir no banheiro, lembrando, saindo na porta dos fundos, à direita, banheiro, saindo também na porta lateral, encontrando a piscina, à direita vai ter, descendo as escadarias ali, também vai ter mais um hall de banheiro. Lá atrás tem um cafezinho, tá? Tem um cafezinho, tem água ali atrás. Sintam-se à vontade.